Apocalipse, capítulo de número 2. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero resgatar aqui, se assim posso dizê-lo, algo que Deus tem falado comigo e através de mim. Quero não só resgatar um princípio, não só resgatar algo que Deus tem nos dado, como, se possível, amplificar um pouco o entendimento, como, se possível, colocar alguma coisa que te dê um entendimento um pouco além daquilo que você já tem desse assunto. Não que seja um assunto que não tenha sido pregado, não que tenha sido um assunto que não tenha sido proclamado, mas se faz necessário, entendo pelo Espírito de Deus, que nós não podemos correr esse risco que alguns correram, e tinha tudo, irmão, estava tudo maravilhosamente projetado, programado, e em dado momento eles sucumbiram ou tiveram dificuldades. Mas eu quero aqui, conforme nós iniciamos essa palavra domingo passado, e nós corremos um pouco pela ocasião do aniversário do pastor Marcos, muito necessário, muito útil o tempo que foi feito, e creio até que pequeno, por aquilo que nós temos que honrar as pessoas que servem o reino de Deus. Mas nós atropelamos um pouco a palavra no domingo passado, mas nós iniciamos ela. Você estava aqui domingo passado, amém? E graças a Deus que no final chegou uma irmã aqui e falou: sabe aquela hora que o senhor falou assim, assim, assim? É realmente isso que eu tinha orado na minha casa. É isso que Deus falou isso, falou aquilo. Então eu falo, irmão, Deus ainda fala. E Ele vai continuar falando nessa noite. Então abra sua Bíblia por gentileza aí, se você que já está aberto ou acompanha, por gentileza, que eu quero ser bem objetivo. E ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda, desculpa, Marcos, desculpa que o erro é meu, versículo 8. Amém. E ao anjo da igreja que Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo. Você lembra do culto do domingo passado, amém? Quem estava aqui lembra? Não tenha medo. Fala para o seu irmão mais uma vez aí: não tenha medo. Mas fala de novo para ele: fala, não tenha medo. Mais uma vez para encerrar essa parte, diga para ele: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Queridos, deixa eu tentar aqui te passar algo que tem sido recorrente no meu espírito, algo que tem sido algo que eu entendo ou tento entender, quando Paulo disse: eu não canso de vos escrever as mesmas coisas. E muitas vezes parece que nós estamos falando as mesmas coisas. Vou repetir: que muitas vezes parece que nós estamos falando as mesmas coisas. Vou falar para essa plateia desse lado aqui, porque muitas vezes parece que nós estamos falando as mesmas coisas, e quero dizer para você que estamos, e talvez hoje nós vamos continuar falando as mesmas coisas, mas existe algo que é totalmente recorrente em todas as 7 cartas. Diga comigo: 7. 7 igrejas. 7 igrejas. E nessas 7 igrejas, Deus ele dá de uma
referencial, não apenas circunstâncias para que você conheça quem Ele é. Ele se apresenta aqui na igreja de Esmirna falando quem Ele é, o que Ele padeceu e a sua vitória sobre a morte. Ele diz que Ele é o primeiro e o último, falando da sua eternidade. Mas Ele diz também que estive morto, mas revivi. Ele está falando sobre a sua vitória sobre a morte. Então esse Deus que começa a se apresentar aqui como alguém eterno, alguém que Ele faz ali a sua apresentação, Ele coloca as suas credenciais, como se Ele estivesse fazendo ali o seu portfólio. Ele então fala a respeito de quem Ele é e o que Ele enfrentou e venceu. Mas Ele não só faz isso, Ele começa a falar agora quem você é. E Ele começa a falar: olha, eu já me fiz apresentado, eu já me fiz saber quem eu sou. Agora deixa eu falar um pouco sobre você. Eu sei das suas lutas, eu sei das suas tribulações, eu sei o que você tem enfrentado, e sei ainda de algumas coisas além daquelas que você sabe. Eu sei que você ainda vai passar por mais algumas, mas não tenha medo. Eu sei o que você está enfrentando, eu sei quem você é, e sei também que tem algumas outras lutas que você vai enfrentar, mas não tenha medo. Ser fiel até a morte, eu te darei a destaque, eu te darei a vitória. Querido, Deus não tem outro destino profético para o seu povo. Fala para o seu irmão: Deus não tem dois destinos proféticos para o seu povo, é um só. Esse destino profético que está liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida é vencer. Amém. Aleluia. Há um destino profético para mim e para você: vencer. Vou repetir. Não sei que você não queira vencer. Deus sabe tudo que você está enfrentando, o que você vai enfrentar ainda. Mas mesmo assim Ele aposta todas as fichas dele em você e fala: mas você vai vencer. Amém. E aí Ele diz assim: ser fiel. Essa palavra ser fiel até a morte, ela está, coloca de novo para mim, por favor, o final da carta de Esmirna, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, vai padecer, vai enfrentar ainda. Eis que o diabo está para, de alguma forma, te prender em alguma situação. Eis que o diabo quer nos prender, irmão. Ele quer atrapalhar, ele quer atrasar, ele quer de alguma forma te desestimular, ele quer de alguma maneira que você se sinta de uma forma que você não vai conseguir. Mas isso tudo é para que você seja colocado à prova. E você vai passar por tribulação de alguns dias. Mas mesmo assim Jesus está falando: ser fiel, mesmo em decorrência de tudo isso, ser fiel, eu lhe darei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dono da segunda morte. Agora deixa eu passar algo aqui, que aqui eu consigo começar a pregar. Sabe o que ele fala? Depois que ele dá algumas recomendações para Éfeso. Sabe o que ele fala depois que ele dá algumas recomendações para Tiatira? Sabe o que ele fala quando ele dá recomendações específicas para todas as 7 igrejas? Ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou falando para vocês. Diga assim comigo: quem tem ouvidos para ouvir, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a única coisa que ele pede aqui: olha, é assim, vai acontecer assim, provavelmente você vai passar por isso, talvez você vai enfrentar isso, mas se você tiver ouvido e me ouvir, você vai vencer. Algo, querido, que eu quero acentuar aqui, por isso que eu estou bem tranquilo, estou pregando até de uma forma diferente, porque é necessário. Algo que a gente não pode, de forma nenhuma, cair nesse engodo, nesse engano. Irmãos, há um tempo, como fala o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo de tribulação, há um tempo de você passar por luta, há um tempo de você passar por dificuldades, mas querido, em todo tempo, Deus tem uma direção, e Ele está falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
vai, querido, falar até em dado momento com um vale de ossos secos. Ele vai dizer assim: ossos secos, diga assim: ouvi a palavra do Senhor. O que reverte um vale de ossos secos em um grande exército é a palavra do Senhor sendo liberada, mas não somente a palavra do Senhor sendo liberada, a palavra do Senhor sendo ouvida e colocada em prática. Você está comigo? Amém. Agora eu quero te mostrar uma dificuldade que as igrejas têm, a ponto de ter sido necessário que se colocasse, se estabelecesse nas 7 cartas: quem tem ouvidos para ouvir, para o seu irmão, ouça. Mais uma vez, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então isso aqui está nas 7 cartas do Apocalipse. Mas vamos ver como Jesus trabalhou com o seu discipulado. Capítulo 13 de Mateus, por gentileza. Aquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Diga assim comigo, e fala dentro do ouvido do seu irmão para ele não esquecer. Fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, querido, não é algo novo nas cartas do Apocalipse. Fala para o irmão: isso não é algo novo na carta do Apocalipse. Isso é algo recorrente em todas as escrituras. Agora eu queria pontuar algumas coisas aqui para você ver o risco que nós corremos de ser enganados, iludidos. E muitas vezes pensar, querido, que não tem solução, pensar que você e só você, de alguma forma, você foi destinado a só sofrer. Não, querido, isso é mentira do diabo. Se você está preso nesse entendimento, o Espírito Santo vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Pastor, minha vida é só sofrer, porque você está preso no engano, no engodo do inferno. Mas Deus, querido, não tem isso para você. Eis que eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Aleluia. Pastor, por que eu não vivo essa vida em abundância? Porque muitas vezes você até tem ouvido, mas muitas vezes você não ouve. Estava mais gostoso até agora, mas fica tranquilo que eu vou calmar. Olha, teu irmão, você quer vitória? É vitória. É tudo que Deus quer te dar. Só que se não renovar o entendimento, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas Deus me coloca aqui mais uma vez para dizer que o que Ele quer da tua vida é que você vença. É tanto verdade que ele diz assim: o que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós cantamos agora há pouco sobre a vida de Jesus, querido. O que ele quer é que você vença e suba com ele ao degrau de vitória, que você seja coroado, que você seja revestido, sabe, de um testemunho tão poderoso, algo tão glorioso. Amém. Mas isso não acontece se nós não entendermos esse princípio. Diga assim mais uma vez: quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos. Mais uma vez: quem tem ouvidos. Tem ouvidos. Você sabe para que Deus te deu ouvido? Para ouvir. Para ouvir. Diga assim: quem tem ouvidos. Tem ouvidos. Que foram feitos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele vai continuar falando conosco nessa noite. Amém. Você quer ouvir? Amém. Ele vai continuar falando. E aqui ele está falando de algumas circunstâncias, pelo menos 3 aqui,
E essa palavra que é lançada muitas vezes, ela pode não frutificar, devido a umas circunstâncias aqui de não ter profundidade, a semente cair ali e o sol queimar, cair entre os espinhos, sufocar, preocupação com as riquezas, uma série de circunstâncias podem fazer com que essa semente não produza da forma que Ele quer que produza na tua e na minha vida. Mas eu quero fazer aqui, eu vou continuar aqui, mas para que você entenda qual é esse risco e por que você está vacinado, ou pelo menos vai receber uma vacina nessa noite, para não incorrer de novo nisso, assim como a mim. Então Deus Ele vai aprofundar um pouco esse entendimento. Você quer isso ou não? Amém. Então vamos lá em Jeremias capítulo 7. Agora vamos voltar aqui, se você quiser deixar marcado aí. Queridos, muitas vezes você e eu temos que passar por alguns sacrifícios. Fala para o irmão, muitas vezes nós passamos por alguns sacrifícios. Mas Deus continua dizendo que obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas vezes nós temos que sacrificar algumas coisas porque faltou em dado momento obediência para ouvir e para colocar em prática aquilo que Ele já tinha falado a cada um de nós. Mas aqui eu quero te passar algo. Capítulo 7, versículo de número 22. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atentaram, nem atenderam. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os vossos pais. Querido, abra sua Bíblia por gentileza, ou projeta para mim outro profeta, o profeta Ezequiel, capítulo 33. Aqui eu quero te passar um contexto, porque eu preciso ministrar lá em Mateus, amém? Eu preciso ministrar lá, só quero te passar um contexto aqui. 33. Eu queria que você colocasse no versículo 28, por favor. Deus está falando de um castigo, Deus está falando de algo que esse povo ia passar, porque o próprio Deus está dizendo assim, que Ele tornaria a terra em desolação. Tornarei a terra em desolação e espanto, e o orgulho do seu poder chegará ao fim. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que me cometeram. Quanto a você, filho do homem, está falando com o profeta agora, ele está destinando essa palavra especificamente para Ezequiel. Quanto a você, Ezequiel, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes, nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que
que canta canções de amor, tem uma bela voz e um bom músico, e é um bom músico, porque ouve as suas palavras, mas não as põe em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Deixa eu passar para vocês aqui, amados. Eu quero entrar na parte boa da mensagem. Quem que é a parte boa? Amém. 12 pessoas. Quem que é a parte boa da mensagem? Amém. Você não precisa entrar nessa desolação. Você não precisa passar por esse sofrimento. Eu não preciso passar por isso. Outros passaram por escolhas erradas que fizeram, e os exemplos estão colocados aí para nós não incorrermos no mesmo erro. Quem está entendendo juntamente comigo esse princípio? Só que o principal propósito de Deus continua sendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu fico espantado, isso foi que me fez de novo trazer à tona esse assunto. Eu conheço alguns simpatizantes da minha pregação, assim como deve ter alguns críticos. Mas você conhece algumas pessoas que me encontram pelas ruas aí e falam: pastor, o senhor prega domingo? Eu gosto de ouvir o senhor pregar. Só que a vida da pessoa nunca muda. É o que acontece ali. Ele gosta da palavra, só que ele não coloca ela em prática. Quem está me entendendo? O cara continua viciado em drogas, o cara continua numa pindaíba. Aí você vê outro que fala: pastor, olha, eu não estou indo em igreja nenhuma, eu ia lá, mas olha, eu gosto de ouvir o senhor pregar. E muitas vezes, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente torna alguém que ouve, mas não coloca nada em prática. Essa escapou. Mas Deus tem uma palavra boa para você. Essa escapou. E aconteceu isso nessa época de Jeremias, aconteceu isso nessa época de Ezequiel, e fala assim: irmão, aconteceu com Jesus. Porque todo o princípio de Deus, irmão, vou terminar no horário, fica tranquilo, vai ser bênção. Porque já tem pessoas olhando com uma cara meio coisada. Mas é com você mesmo que Deus quer falar. Todo o princípio de Deus, irmão, em qualquer circunstância, quem quer saber? É o Salmo 107, versículo 20. Eu devo ter falado isso aqui 239 vezes. Vou falar 240 hoje. Em qualquer situação, em qualquer cenário, seja no vale de ossos secos, seja em qualquer circunstância, irmão, não importa, estava cheio de trevas, desde o Gênesis, e veio uma palavra dizendo assim: haja luz, e ouvimos. Então Deus, em qualquer circunstância, Ele envia a palavra. Ele envia uma palavra. Enviou-lhes a sua palavra. Agora essa palavra, Ele espera que eu tenha ouvido para ouvir, e eu ouça e a coloque em prática. Quem está junto comigo até aqui? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que nos era mortal. Esse é o princípio da palavra. Agora, quando Deus quer me tirar das trevas, me tirar de cativeiros, me tirar de circunstâncias as quais Ele não quer você, e nem eu passando por elas, porque Ele te dá um título, não apenas de vencedor, Ele te chama de mais do que vencedor. Amém. O que Deus quer te dar é mais do que vitória. O que Deus quer me dar é mais do que vitória. Ele quer me conduzir em triunfo. Ele quer que eu seja cabeça e não cauda. Ele quer que eu tenha para emprestar e eu não tome emprestado. Querido, nunca mudou. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Então eu envio a palavra. Quando você ouve a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, e você pratica aquela palavra, você começa a colher os resultados daquela palavra. Agora, quando é o contrário, coloca lá para mim no 13, 107, 13. Desculpa, foi no 11. Olha lá. Agora, quando Deus envia a palavra, quando Deus envia a palavra, e eu não ouço a palavra, eu não me interajo com a palavra, acontece aquilo ali. Por ter esse
rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, versículo 12, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, esses caíram e não houve quem os socorresse. E tem pessoas assim, irmãos, estão caídas, mas não é caídas, não me interprete mal, é caídas do grau, é caídas da posição que já era para estar, é caídas de entendimento acerca de quem é o Deus que chamou vocês a ter uma vida de vitória. Esse caídas eu quero aqui ser enfático, até repetitivo e talvez chato, em dizer o que Deus tem para você é muito além do que você almeja. O que Deus quer de nós, querido, é nos levar a um nível que as pessoas olhem para você e querem saber o que acontece com você. Por que tudo dá certo para você? Por que as coisas parecem que contribuem sempre para o teu bem? Por que pode dar errado para todo mundo, mas na tua casa está tudo certo? Por quê? Você vai falar, porque eu ouço o conselho do Altíssimo. Ele me dá a palavra, e essa palavra faz eu colher a 30, a 60 e a 100. Eu tenho experimentado mais e mais da glória, do mover. Eu tenho vivido o melhor de Deus nessa terra. É isso que Ele tem para você. Amém. É isso que Ele tem para mim. Agora, muitas vezes nós até ouvimos, nós até gostamos, mas nós corremos o risco de não colocar em prática. Está junto comigo ainda? Não? Amém. Estava mais animado, mas Deus ainda tem uma palavra boa para você. Amém. Volta lá agora que eu quero tentar encerrar. Mateus 13. Não apenas os profetas, teria tantos outros aqui. Não apenas as 7 cartas do Apocalipse, teria tantos outros para dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora deixa eu passar algo para você que eu quero. Quem ainda quer vencer? Amém. Eu falo para você, irmão, não tenho medo de errar. Eu já recuei uma vez 500 mil reais. Sabe o que é recuar 500 mil reais? Porque Deus falou para mim assim, assim, assim. Deus falou assim, assim, assim. Eu fiz assim, assim, assim. É assim, assim, assim. Eu fiz assim, assim, assim. E Ele foi me dando, foi me dando, foi me dando. Só que aí eu deixei de fazer o assim, assim, assim e comecei a fazer do meu jeito. Eu já tinha experimentado muitas bênçãos. Eu achava que eu já tinha o suficiente, mas Deus tem mais para me dar. Amém. Assim como Ele tem mais para você. Só que você corre o risco de se acomodar e de não ouvir mais a direção de Deus e começar a fazer do teu próprio jeito. Todos nós corremos esse risco. Então é por isso que aqui, e quando Ele começou a falar comigo de novo acerca do que eu tinha feito, Ele me deu de volta o que eu tinha perdido um pouco mais. Porque Deus faz assim, só que Ele não deixa de te ensinar um princípio. Sabe, tem pessoas que estão tão confiadas nas suas posses que vão ter que passar por uma vergonha para aprender que tudo é dele. Eu fui uma dessas. Filho, não tem nada teu, nem nada meu. Nós administramos o que é dele. Se você entender isso, Ele te dá mais. Mas não é esse o assunto. Estou falando o que eu vivi. Mas vamos voltar no Mateus 13. Versículo de número 9 em diante. Jesus está falando com os seus discípulos. Quando Ele termina o raciocínio sobre a palavra, sobre a semente, Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios, diga assim, porque a vocês
É vocês. Você consegue entender que esses vocês somos nós que estamos aqui nessa noite? Não diga assim, porque a nós Porque a nós nos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então recebe isso para você. Mas àqueles isso não é concedido. Versículo 12. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Fala para o seu irmão: agora vem a tua parte. Agora vem a tua parte. Agora vem o que te interessa. E oxalá que seja realmente isso na sua vida. Mas a palavra que foi semeada, 23. Mas a palavra que foi semeada, mas a semente que caiu em boa terra. Eu estou diante dessa boa terra aqui nessa noite. Amém. Vou repetir, porque eu quero orar com você. Eu estou diante de boa terra aqui nessa noite. Amém. Por isso que eu estou dizendo para vocês o risco que você pode correr, e eu vou te dar os conselhos agora. Você quer os conselhos? Amém. Tudo isso que foi feito até aqui foi para chegar aqui. E você precisa disso. Eu preciso é disso. E nós muitas vezes, se não tivermos essa iniciativa, desses três, diga assim comigo, três passos importantes para a palavra de Deus ser verdade na minha vida. Mais uma vez, 3 passos importantes para a palavra de Deus ser verdade na minha vida. Quero ter Deus que foi bem cabeça, não por cauda. Mas tem pessoas que, pelo amor de Deus, irmão, você nunca viu a pessoa por cabeça. 20 anos você conhece a pessoa e 20 anos a pessoa falando de derrota. Você conhece alguém assim? Mas não é isso que Deus tem para você, nem para ninguém. Foi de propósito. Então, assim, 3 passos. 3 passos. Para que a palavra de Deus seja verdade na tua vida, verdade na minha vida, porque a palavra de Deus é verdade, irmão. Amém. Não é conto. Então, quando Deus fala com você e fala comigo, assim como Ele está falando nessa noite, Ele espera 3 coisas de você. Ele espera 3 coisas de você. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, diga-se comigo, e a compreende. E a compreende. Porque este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Se você produz a 60 e a 30 e a 100 por 1, você vive a abundância de Deus na tua vida. Amém. Você podia estar tendo uma situação adversa, Ele envia a palavra, e aquilo que não produzia começa a produzir. Ele envia a palavra, e aquilo que era vale dos ossos secos se levanta e se transforma num poderoso exército. Ele envia uma palavra: joga a tua rede à direita do barco, e você vai estar com o barco cheio de peixe. Você joga à direita do barco e você enche o teu barco de peixe. Porque Ele envia a palavra e você compreende o que é para fazer e você faz.
Quem está comigo? Amém. Então, quando Deus envia a palavra, Ele quer que você ouça a palavra e a compreenda. Agora, aqui que está muito problema. Eu vou terminar no horário. Aqui que tem muito problema. Qual é o problema? As pessoas ouvem, muitas vezes não entendem nada, mas também não procuram entender. Não procura participar da escola dominical, não procura chegar perto de alguém e falar: irmão, aquilo que o pastor falou lá, aquela hora lá, o que é aquilo? Estou chegando aqui agora, eu não entendi bem aquilo. Porque para você compreender, você tem que ter curiosidade. Amém ou não? Porque quando os discípulos não entenderam por que Jesus fazia daquela forma, eles chegaram em particular e falaram: Jesus, por que você fala com eles por parábolas? Mas você entendeu por que eles compreenderam? Eles tiveram interesse, eles interagiram. Por que o senhor fala assim? Eu falo assim por causa disso, disso, disso. Então, quando você não compreende algo, então tente de todas as formas compreender, senão você não vai produzir. Está junto comigo? Amém. Vou repetir. Você está junto comigo? Amém. Tem pessoas para te ajudar aqui, não são muitas. Mas você tem que ouvir o que Deus tem falado com você e compreender para você colocar isso em prática. Agora coloca lá para mim Marcos 4:20, na mesma parábola. Diga assim comigo: ouvir e compreender. Ouvir e compreender. Agora a mesma parábola falando com outro evangelista, um outro evangelho. Não agora Mateus narrando o assunto, agora o evangelista Marcos. Ele está falando sobre a mesma coisa, da semente que caiu em terras, entre os espinhos, todos os mesmos elementos. E ele está dizendo ali: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, diga comigo, e a recebem. E a recebe. Frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Sabe por quê, irmão? Porque se você ouvir a palavra e compreender a palavra, mas você não receber, eu quero esperar outra pregação. Aquela pregação lá, acho que o pastor não estava muito inspirado, acho que ele estava até na carne aquele dia. Acho que o pastor falou por falar lá. Querido, se você não receber a palavra, não vai acontecer nada na tua vida. Então diga comigo: eu tenho que ouvir e compreender. Isso requer de você uma interação, uma busca maior de compreensão da palavra de Deus. Agora, a partir do momento que você compreendeu, você tem que receber aquilo que Deus falou com você. Amém? Amém. Lucas 8:15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. A parte que caiu em terra boa, e eu estou diante dessa terra boa aqui nessa noite. Amém. Essa terra boa é a que vai compreender a palavra, vai receber a palavra. Diga assim: eu vou compreender a palavra. Eu vou compreender. E se eu não compreender, eu vou fazer de tudo para compreender. Deus vai falar, eu vou buscar de todas as formas, assim como Samuel, falaram uma vez com ele, ele não entendeu, falaram duas, falaram três, ele foi lá com Eli, e o Eli falou: quando vi de novo a palavra, você vai responder assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas Samuel não se aquietou até Deus falar com ele, se transformar no grande profeta da terra, porque ele teve desejo de interagir com a palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir, compreender, ouvir e receber. Terceira parte, a parte que caiu em terra boa. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, diga comigo, depois de ouvir e compreender. Depois de ouvir e compreender. Ouvir e receber. Ouvir e receber. Eu tenho que reter Amém. essa verdade na minha vida. A partir dali, irmão, eu não vou errar mais naquele princípio. A partir daí, aquilo já é rema na minha vida, já é verdade. Eu não vou me deixar levar por qualquer conto de fada, porque Deus já me fez compreender, e aquilo que Ele fez eu compreendi, eu recebi. Agora aquilo se torna verdade na minha vida e eu vou praticar. Então diga comigo: a parte que caiu em boa terra, em terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam. Cadê o 30? Cadê o 60? Cadê o 100? Sabe por quê, irmão? Se você entender esses três princípios, Deus te leva a mais de 100. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus não se limita a 100. Amém. Deus não se limita, irmão. Deus quer que você frutifique com perseverança, que você produza sempre. Amém. Deus quer que você tenha uma vida de frutificação em qualquer circunstância. Aonde as pessoas, que nem aconteceu com Isaac, todo mundo semeava em Gerar e ninguém colhia.
Isaac semeava e colhia. Isso é para você. As coisas não davam certo para ninguém, mas dava certo para Isaac. Esse mistério é teu. Essa verdade é para você, é para mim, é para nós. Nós temos que viver isso. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar, eu tenho 5 minutos para terminar o culto aqui, se é que eu tenho horário. Quem faz horário é homem. Deus caminha na eternidade. Amém. Mas eu quero te encorajar. Amém. Sai dessa vida de murmuração. Está sendo preso mais de 10 dias. O diabo te prende em alguma situação, como prendeu ali na igreja, te atira. Querido, se você está preso no entendimento que você é mentira, irmão. É o diabo que está te prendendo nesse entendimento. Você é vencedor. Você é a criação perfeita de Deus. Quando Deus te criou, Ele criou todas as coisas e falou que era bom. Mas quando criou você, Ele falou: isso é muito bom o que eu criei. Amém. Ele te criou, querido, para você reinar nessa terra. Ele te criou para você estabelecer o reino dele aqui, para ele reinar através de você. Quando você ora o Pai Nosso, é tudo que Deus quer. Mas você é esse que vai reinar em nome dele, que vai estabelecer o reino dele, que vai dizer: venha o teu reino aqui, esse cenário adverso que eu estou vivendo, venha o teu reino, porque onde há o reino de Deus, a justiça e a alegria e paz, gozo do Espírito Santo. Amém. Deus quer fazer você reinar, você triunfar. Deus quer te levar a uma experiência que você ainda não teve. Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além do Jordão. Deus quer nos levar do outro lado de lá para cantar o hino da vitória. Deus quer mudar a tua sorte. Mas tudo isso, querido, é através de uma palavra enviada, de uma palavra compreendida, recebida e praticada. Você está comigo? Amém. Eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero te abençoar com essa palavra. E eu quero decretar nesse altar. Tem subido alguns pensamentos, você tem falado algumas coisas que têm entristecido o Espírito de Deus. Para renovar o entendimento que o Senhor me coloca aqui nessa noite. Renove o teu entendimento acerca de quem eu sou na tua vida, acerca do que eu posso fazer em ti, através de ti. Renove a tua expectativa da minha intervenção sobre qualquer cenário adverso que você possa estar vivendo. Sabe, jovem, o Senhor ele tem se agradado da tua busca. Ele sabe que você está batendo, que você está buscando, você quer colocar algumas coisas em ordem, e Ele se alegra com isso. Você não veio aqui por acaso nessa noite, nem essa palavra estava preparada. Deus está falando que Ele vai falar muito com você. Amém. Ele vai estabelecer algo grande na tua vida por causa do teu coração. Você vai ser um testemunho forte no meio da tua casa. Quando chegar no tempo, você vai ter experiências reais com Ele. Apenas persevere. Continue com isso no teu coração. Não deixa essa chama apagar. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Irmãos, eu creio num tempo muito maior. Não, irmão, eu não creio nisso que nós estamos vivendo aqui, não.
Pastor, o senhor está infeliz? Não, amado, eu estou muito feliz, estou vivendo um tempo maravilhoso. Mas eu sei que Deus tem muito mais. E eu quero ver você viver muito mais. Mas, querido, não ouça a palavra como obrigação domingueira. Você foi na igreja, foi, o que o pastor falou? Falou um monte de coisa lá, o que você lembra do que ele falou? A oração lá me abençoou. Não, não. Deus envia a semente. Deus envia a palavra. Eu tenho que compreender a palavra, eu tenho que interagir com a palavra, eu tenho que receber a palavra, eu tenho que conservar essa palavra no meu coração. Esse é um tempo maravilhoso que nós estamos para viver. Mas não deixa ser roubado. Não deixa essa prisão de 10 dias que a palavra diz aí. Esse Satanás quer te prender por 10 dias. Tem pessoas que estão presas aqui por 10 anos, vivendo uma mesmice. Deus quer te tirar disso. Deus quer te tirar disso. Eu queria que você estivesse entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Deus quer te tirar disso. Aleluia. Não, amada, não, amado. Deus quer te levar além. Deus quer te levar além. Aleluia. Tenha curiosidade de saber mais. Pergunte mais. Pergunte mais. Ouva mais. Você vai ver essa palavra se cumprir na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu estou diante de um povo que não vai ouvir por ouvir a tua palavra. Mas é chegado o tempo de romper, é chegado o tempo de avançar, de crescer. É chegado o tempo, Senhor Deus, ó Pai querido, de romper limites, atravessar esse Jordão. É chegado o tempo de mudança, é chegado o tempo de transformação, é chegado o tempo de cantar na vida de muitas pessoas. Muitos erraram, muitos tomaram decisões erradas, assim como eu fiz algumas vezes. Corro o risco de fazer se não der ouvido a tua voz. Mas eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha arder nos corações, que sejam, Senhor Deus, ó Pai querido, palavras que possam ser praticadas e não apenas meras informações. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Eu desejo, Senhor Deus, ó Pai, que eles comam o melhor dessa terra. Que eles possam viver, ó Pai, a plenitude do teu querer e da tua vontade. Deus abençoe, Senhor, com todas as sortes de bênçãos espirituais. E eu faço isso nessa noite em nome de Jesus. E para o louvor da tua glória. Você de alguma forma recebe a palavra. Eu queria que você desse a Ele não apenas o teu aplauso, mas que você de fato desse a Ele a tua atenção para tudo aquilo que Ele falou. Que você o louvasse nesse momento, o adorasse, desse o seu glória a Deus, o seu aleluia, Aleluia. Glória a o Deus. seu aplauso, glorifica, exalta, glorifica, agradecia, adore, o nome do Senhor. Aleluia. Não vai embora sem antes aí um abraço forte em alguém aí, libera uma palavra, olha, Deus tem mais para você, Deus quer te levar além. Abençoe a pessoa que está do seu lado aí. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória, vai em paz, no nome de Jesus.